No Conceituando a Coisa de hoje, defina para mim o que é entretenimento. Yeah. Hoje a gente vai falar sobre 1984. Sim, vamos falar de George Orwell. Você sabia que o Big Brother Brasil foi inspirado nesse livro? Não sabia? Então hoje eu vou te contar. A história distópica foi lançada em 1949, 50 anos antes da primeira edição do programa, na Holanda, e serviu como inspiração para a ideia de uma casa vigiada 24 horas por dia. A figura do líder totalitário, o grande irmão, é idolatrada. Por isso, ele sabe de tudo o que as pessoas fazem e julga seus atos. A todo momento, os participantes são vigiados por um ser onipresente que decide o futuro dos jogadores, chamado o Grande Irmão, assim como o líder supremo citado na distopia de George Orwell. George Orwell fala no livro sobre 3 tópicos muito importantes, que é vigilância do indivíduo, controle de informação e criação de um inimigo em comum. O autor também tem grandes obras como A Revolução dos Bichos e O que é o Fascismo. Eu já li A Revolução dos Bichos e já li 1984, inclusive é um dos meus livros preferidos da vida. Eu li ele recentemente, eu acredito que no ano passado, apesar de já conhecer a história há muito tempo, e ele não poderia ser mais atual. E as bizarrices que têm acontecido, que estão aí nos top trends, não poderiam estar mais ligadas a esse livro e fazem muitas referências. E como é um livro que eu gosto muito, eu decidi trazer aqui para vocês esse assunto e fazer uma relação com vocês e filosofar para ver se vocês concordam, discordam, qual a opinião de vocês, ver se eu tô ficando louca ou se é um mundo que tá um pouco bizarro. O personagem central, ele tem essa vida, né, muito conturbada, ele vai vivendo ali, ele vai contando como que se passa, que as palavras foram distorcidas, que existe um novo dicionário, que as pessoas, elas são programadas a esquecer da história, e que são vigiadas ali constantemente. A história se passa no pós-guerra, é uma pós... Hoje tá difícil, tá, gente? Eu não vou cortar, eu vou continuar porque hoje tá difícil. Hoje eu só vou. Inspirado na obra de George Orwell, o milionário John de Mol, espero que esteja correto, John de Mol, ficou famoso em 1994, o ano que eu nasci, 31 anos atrás, com a criação do reality show Big Brother. Em 2002, a Rede Globo comprou os direitos autorais de exibir a versão brasileira do entretenimento. O programa tem como finalidade confinar diferentes pessoas em uma casa que passam por diversas provas físicas e psicológicas. O último participante a restar ganha um prêmio milionário. O livro, ele tem... Não, filha! Não, filha! Meu Deus do céu! Tomando meu café com leite, misericórdia. No livro, o escritor faz uma história com que as pessoas estão todas sendo vigiadas constantemente, sendo vigiadas 24 horas por dia, sob todos os aspectos e sob todas as circunstâncias, tudo é dominado, eles se vigiam entre si, inclusive filhos mais novos denunciam os próprios pais para as autoridades, para os ditadores. O livro foi lançado em 1958, mas ele é extremamente atual, principalmente quando a gente fala de reality show, né? Eu não assisto, eu não tenho costume, hábito de consumir esse tipo de conteúdo. Ai, como ela é coach. Não, gente, não é por isso, porque eu realmente não
tenho interesse e me causa muita ansiedade. Mas voltando ao foco, eu vou ler algumas matérias para vocês e todas as matérias, todas as fontes, desculpa, estarão disponíveis na descrição do vídeo. Galera, recadinho, eu não consegui dar continuidade na noite do domingo, dia 18, então eu continuei o vídeo na segunda-feira de manhã, dia 19. Aproveitem o vídeo e obrigada pela compreensão. Eu tô com insônia, eu tô sem dormir e hoje eu vou colocar a boca no trombone. Eu espero que vocês gostem. Cara, hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente bizarro. Quarto branco do Big Brother Brasil. Sim, eu estava falando ontem, comecei o vídeo falando do livro do George Orwell que inspirou essa palhaçada, essa espetacularização da vida íntima, né? A gente já tem isso há muito tempo, tá aparecendo meu short de pijama aqui, não é isso que Jesus quer, né? Parece sério. Com essa linda camiseta, com essa linda t-shirt da Insider. Olha, você ergue, não dá pra ver nem o sovaquinho. Olha, ela tem o tecido termo, não lembro o que. Veste muito bem, serve pra qualquer... Tô brincando. Insider, me patrocina. Eu prometo que eu vou aprender o roteiro. Gente, agora voltando ao assunto. Cara, que é aquela daquele quarto branco? Sim, eu comecei o vídeo ontem, mas aí ontem eu não tava conseguindo terminar, então nós vamos falar disso hoje. Cara, sério. Uma prova que é inspirada em uma tortura, literalmente em um método de tortura para prisioneiros de guerra e prisioneiros políticos. Eu vou pegar o meu roteiro que tá aqui em algum lugar para eu ler para vocês o relato do quanto isso é absurdo. Me dá só um minutinho, one at a time. Gente, olhem eu às 7 da manhã da segunda-feira com essa skin, a cara toda rebocada. Voltamos. Gente, eu vou ler o relato do Amir Frankhavar. Desculpa se eu estiver falando seu nome errado, tá? É com todo respeito. É que eu realmente não sei falar essa língua aqui. Frankhavar. Mas eu vou deixar na descrição, tá bom? Eu vou ler o relato dele agora pra vocês, tá? Preparem-se. Alerta de gatilho, inclusive. As pancadas, os ossos quebrados e as condições miseráveis não eram nada comparados à dor que sofri pela tortura branca. Tá gravando. Contou a CNN Internacional o iraniano Amir Frankhavar, que ficou detido em uma prisão secreta no Irã por 8 meses, durante o ano de 2024, por se rebelar contra o regime autoritário. A Anistia Internacional documentou o caso de Amir como... A Anistia Internacional documentou o caso de Amir no mesmo ano, explicando que as condições de extrema privação sensorial são desenhadas para enfraquecer e deixar o prisioneiro mais suscetível. Como que isso inspira um programa de TV? Um dos programas com maior audiência da TV aberta. Sim. Sim. Em entrevista, o preso político lembrou que até mesmo os guardas ficavam do lado de fora da cela, usavam sapatos almofadados para que qualquer tipo de som fosse abafado.
A anistia descreveu o silêncio como ensurdecedor e desumano. Ao fim de 8 meses, prestem atenção nessa frase. Eu não conseguia nem lembrar a cara da minha mãe ou do meu pai sequer. Quando eles me libertaram, não era mais uma pessoa normal, não era mais a mesma pessoa. Estão ouvindo? Minha roupa acabou de terminar de lavar. A youtuber não tem um minuto de paz. Gente, eu vou definir para vocês o que significa entretenimento, tá? É só vocês jogarem aí no Google e vai aparecer. É a mesma coisa, tá? Vou ler para vocês terem noção do cenário. Entretenimento é tudo aquilo que diverte, distrai ou recreia. Por isso, recreio, na hora do recreio na escola. Recreia as pessoas, desviando-as das preocupações diárias para as atividades prazerosas, como assistir TV, jogar, ir a shows ou mesmo consumir um conteúdo nas redes sociais, focando no prazer e no lazer e na captação da atenção, seja através de espetáculos, histórias ou jogos, servindo também para transmitir cultura e emoção. Vocês estão achando pouco? Porque tem mais. Estão achando o meu Stitch da 25 de maio bizarro? Sim, eu peguei ele para combinar com o tema. Gente, eu vou ler a matéria de um... Gente, eu vou ler uma matéria da Veja para vocês agora, que foi escrita por Nara Boechat, dia 16 de janeiro de 2026, 12h15. A dinâmica do BBB 26 repercute no exterior e é chamada de tortura. O reality da Globo foi alvo de críticas na Espanha. O quarto branco do BBB 2026, que já dura 4 dias até então, quando essa matéria foi escrita, ultrapassou as fronteiras do Brasil e repercutiu na imprensa internacional. Na Espanha, o jornal La Sexta publicou uma reportagem na qual classifica a dinâmica do reality da Globo como uma espécie de câmara de tortura, ao detalhar as condições no espaço. Segundo a publicação, trata-se de uma sala inteiramente branca, sem mobília, com paredes acolchoadas e tomada por ruídos estridentes. O texto destaca ainda que os confinados usam roupas brancas e não conseguem distinguir dia e noite, uma vez que a luz permanece acesa o tempo todo. Além disso, o veículo comenta que os participantes enfrentam dificuldades para dormir, tanto pela ausência de camas quanto pelos sons constantes, como um choro de um bebê ou um som estridente de um quadro negro. Além do portal, o telejornal da emissora também exibiu uma matéria sobre o tema e chegou a comparar o ambiente a uma prisão militar dos Estados Unidos em Cuba. Para os jornalistas espanhóis, o Big Brother Brasil se aproxima mais de uma experiência de punição do que de entretenimento. Eles estão ouvindo esses barulhos, abre aspas, eles estão ouvindo esses barulhos, estão presos em um quarto branco e obrigados a escutar sons insuportáveis por 24 horas por dia, fecha aspas, criticou o âncora durante a exibição. Misericórdia, olha a foto deste menino. Eu não vou mostrar o rosto, mas qualquer um pode acessar.
Essa matéria eu vou deixar no link, eu vou deixar enfim, vai estar na descrição. Cara, as pessoas ficaram neste quarto por 5 dias. Acabou na madrugada do domingo com uma menina desmaiando. Sim. Aí vocês vão falar, ai, Raquel, mas tá todo mundo lá dentro por livre, espontânea vontade, assinaram o contrato, estão sendo muito bem pagos, né? Então, assim, né? Se envolveram, entraram nessa sabendo que o bagulho era muito louco, né? Mas aí eu me pergunto, eu acordei antes do despertador. Eu fico pensando assim, né? Eu fico me imaginando, né? Dentro de um quarto completamente branco, isolada de qualquer estímulo sensorial, música, vozes, além daquelas pessoas que já estão ali dentro, né? Com uma luz forte, esses barulhos, eu não teria resistido, acredito que... Opa, desculpa. Que eu não teria resistido nem... Cara, eu nem sei. Eu nem sei quanto tempo eu suportaria passar por isso, mas eu tenho certeza que 1 hora, 2 horas. Então, eu imagino a vontade que essas pessoas têm de entrar nesse reality, né? Obviamente, por todos os benefícios que a pessoa acredita que ela vai ter. Existem estudos que apontam que essa tortura, né, que foi usada ali como entretenimento, ela causa sérios problemas em curto prazo de tempo. É desesperador ver que a gente, enquanto sociedade, acha que esse tipo de coisa é um entretenimento, né? Enquanto deveríamos estar todos revoltados e não consumir esse tipo de coisa, porque é aquilo, né? Oferta e demanda, né? Se o programa ele está oferecendo isso, é porque tem muita gente consumindo. E sem falar que o Big Brother Brasil ele tem recorde de audiência. Tem participantes que têm recorde de rejeição e tem pacientes. E tem participantes que têm recordes de números de seguidores em Instagram, né? Bate recorde de tudo, ou seja, tem gente consumindo, né? E a crítica aqui defina entretenimento. Vamos tomar muito cuidado com o que a gente está consumindo e o que isso faz com a nossa cabeça, entendeu? Por isso que eu falei do livro do George Orwell, 1984, porque ele fala muito disso, entendeu? Porque na história eles usam da força, eles usam da violência, eles usam da vigilância constante, entendeu? Então as pessoas sabem que elas não podem fazer nada, que é o que acontece lá dentro da casa, né? A pessoa acaba reprimindo ali muito da sua personalidade para entregar uma máscara social, correto? Só que o George, na história, ele coloca que existe uma violência muito grande para com os rebeldes. E na sociedade atual, o que faz com que nós sejamos controlados de forma extremamente eficaz é o conforto. Porque no livro aponta uma teletela, que é uma televisão que vigia todos os aspectos da vida das pessoas. E o que acontece? Nós carregamos essa tela por livre, espontânea vontade.
porque nós acreditamos nos benefícios, e aqui eu não estou falando que não há benefícios, há muitos, inclusive eu estou usando um aparelho de celular agora para fazer o meu trabalho de comunicação, enfim. Então, olha, meu, a palavra é essa, é bizarra, é doentio, né? Eu não tenho nem palavras para conseguir definir, para conceituar esse voyeurismo, esse desejo que o ser humano tem por fazer um espetáculo, né? Eu não sei se é um pouco dessa síndrome do protagonista, né? Que as pessoas vão lá para dentro, né? Para ter fama, dinheiro, né? Visto que a gente vive numa sociedade, eu vou falar isso em todos os meus vídeos, capitalista. Nós temos uma distorção de imagem, nós temos uma distorção do belo, né? A metafísica fala muito isso, né? Do que é belo, né? Da simetria, do que pode ser visto, mas enfim, não vou mudar aqui de assunto, né? Não vamos filosofar tanto, não vamos adentrar tanto neste angu com caroço, né? Falando de várias coisas ao mesmo tempo, mas é só para fazer essa relação do livro, da sociedade distópica e dessa ditadura, desse totalitarismo que era empregado às pessoas por forma de violência e que hoje nós estamos nos comportando de uma forma com que quem está no poder faça essa manutenção de poder usando outras ferramentas. E nós precisamos usar essas ferramentas ao nosso favor e não contra. Por isso, a necessidade de que a gente continue estudando a nossa história, que a gente continue pensando. No livro tinha a polícia do pensamento, porque o pensar precisa ser vocalizado, precisa ser falado. E após isso existia um ministério que tomava cuidado para mudar as palavras, então deixava as palavras completamente sem sentido, as pessoas não conseguiam questionar porque não lembravam, tanto que no livro fala que 2 mais 2 é 5 e pronto. Se alguém te perguntasse quanto era 2 mais 2 e você falasse, era 4, mas você lembra que era 4? A pessoa dizia, não, eu não lembro, porque isso foi tirada dela. Uma sociedade sem memória é perigoso. Cara, cuidado com o que vocês consomem. Esse entretenimento extremamente doentio, corrosivo, triste. As pessoas lá sem tomar banho, com comida limitada, com água limitada, como se fossem ratos numa gaiola, num laboratório e milhões de pessoas assistindo. Gente, a que ponto nós chegamos? Defina para mim entretenimento. Então, gente, enquanto eu fazia o roteiro para esse vídeo, né, e estudava as fontes, eu fiquei pensando, né, tive um insight do quanto essas pessoas que geram esse tipo de entretenimento, elas nos subestimam, né? O quanto elas acham que nós somos pequenas intelectualmente, né? O quanto nós somos burras, né? Vamos falar o português bem escrachado, né? Para gerar esse tipo de entretenimento e fazem muito pouco da inteligência da gente. Quanto essas pessoas que geram esse tipo de conteúdo, elas menosprezam a nossa inteligência, né? Que elas podem entregar qualquer coisa e que é isso que nós merecemos assistir. E como nos manipulam de forma fácil, né? Nos oferecendo dopamina aí constantemente, né? E aí, não só na tela da TV, eles vendem isso 24 horas por dia, né? Essa tortura, né? Usem um pouco a cabeça, pensem um pouco. Vocês merecem muito mais do que isso. Eu não tô falando sobre se entreter e assistir e fofocar um pouco, né? Eu tô falando sobre o quanto isso mexe com você,
o quanto isso mexe com a sua ansiedade. Eu não consigo consumir esse tipo de conteúdo. Eu estudei agora, porque tinham muitas pessoas comentando e eu achei muito interessante essa relação, né, com uma prova televisionada que foi inspirada em método de tortura. Bem que o povo da igreja diz: fim dos tempos. Dorme com este barulho. Se você chegou até o fim desta loucura compartilhada comigo, curte, comenta o meu vídeo, compartilha com pessoas que têm do mesmo interesse. Se você gostou, se inscreva no meu canal, porque eu tô começando. Eu preciso monetizar, entendeu? Eu preciso. Eu tenho 25 inscritos. Eu preciso de 4.000 horas, eu acho que é isso, e de 1.000 inscritos. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, porque eu tô olhando lá, eu descobri que tem uma ferramenta que dá para você ver recentemente, depois de uma semana de canal, que dá para você ver que as pessoas estão vendo o seu vídeo e não estão se inscrevendo, entendeu? Vocês não vão pro céu. Este foi o Conceituando a Coisa de hoje. Nós falamos sobre o livro de George Orwell, escrito há mais de 70 anos atrás, e da relação dele com a nossa sociedade no contemporâneo. Se você gosta desse assunto, curte, comenta e compartilha o meu vídeo. Muita coisa boa está por vir. Se você chegou até aqui, sinta-se abraçado, abraçada por mais de 1 minuto para liberar ocitocina e você ser um anjinho muito feliz. Beijos da Kel.